A gente deve, dessa vez não vai ter como mostrar eu reagindo os melhores lances do Real Madrid, porque senão eu vou pegar direito oral. O YouTube já me deu um aviso aí, então, enfim, peraí, gente. É, cara, Real Madrid hoje foi patético, salve todo mundo aí do meu canal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma opinião aqui de futebol europeu ou brasileiro. Então, cara, Real Madrid hoje foi patético, foi ridículo, para não falar outra coisa, porque o YouTube não permite. E é isso, cara. Cara, a partida hoje foi ridícula, cara. O que o Tchouaméni fez? O segundo gol. O primeiro gol também foi ridículo, porque o Rudiger, o cara chega nas costas dele e cabeceia em cima dele e ele não vê. Também foi ridículo. Mas o segundo gol foi patético, cara. Cara, o Tchouaméni, um cara que ganhou Champions League pelo Real Madrid, jogou muito bem temporada passada, não jogando na função dele de volante, mas de zagueiro, porque o Real estava desfalcado, alguns setores, aí tinha que colocar ele lá. Aí depois. E agora, cara, a partida de hoje foi patética do Tchouaméni contra o Valência no Bernabéu. Cara, ele ficou olhando o cara ganhar dele no alto, cara. Isso aí é ridículo, cara. Isso aí é ridículo, ridículo, ridículo. O Cavasco também uma avenida, a Alaba também muito mal. Nossa, Mbappé também perdendo gol pra caralho. Nossa. O Vini perdeu o pênalti, mas depois fez um gol. E cara, isso que a torcida do Real Madrid fez, eu acho que não é legal, cara, você vaiar o cara. Cara, o Vini pelo menos dali do ataque, ele é o que tava tentando, cara. Fez o gol e é o que tá tentando. E ele sempre faz isso, cara. Por isso que eu gosto do futebol do Vini, cara. Ele sempre, ele é, tipo assim, ele erra, mas tipo assim, ele fala assim, não, na próxima eu vou acertar. Se eu errei, na próxima eu vou acertar. Entendeu? Ele tem esse pensamento, tá ligado? Eu gosto dessa linha de raciocínio que ele faz. Se eu errei naquele lance, eu vou tentar de novo nele para eu melhorar. Que é aquela famosa frase, né? É, errei, mas eu acerto, entendeu? Eu vou acertar na próxima, entendeu? Uma coisa assim, tá ligado? Então, tipo assim, cara, foi patético o Real Madrid. Eu tô falando e eu tô avisando. Se o Real jogar dessa forma que ele vai enfrentar o Arsenal agora. Terça-feira, eu acho, né? Agora. Dia 9, né? Eu acho. Eu acho que é dia nove eu acho, se não me engano. Semana agora, terça-feira. Se jogar dessa forma que ele tá jogando, ele vai perder pro Arsenal. Escreve o que eu tô dizendo. Ele vai perder pro Arsenal e vai perder a final da Copa do Rei pro Barcelona. Porque se jogar dessa forma como ele tá jogando, ele toma 6 ou 8-0 do Barcelona. Tá? E eu não tô zoando. Então eu acho que o Ancelotti devia fazer uma autoavaliação sobre o time dele, o futebol que o time dele está praticando nos últimos jogos. Se eu fosse aquele Ancelotti, eu revia. Eu revi os últimos jogos do Real Madrid e falar, gente, a gente não está jogando bem, a gente tem que melhorar esse futebol, porque senão a gente vai ser eliminado na Champions League e perder para o Barcelona na Copa do Rei. Perder outra decisão para o Barcelona, que eles já perderam esse ano, lá a Supercopa lá na Arábia Saudita. Então, abre o olho, Ancelotti. Tá? Porque o Lucas Vaz não dá, velho. Independente, cara. Independente se o Real Madrid tá jogando com o pior time do campeonato espanhol. Não dá pra colocar. O Lucas Vaz não dá, cara. Ou você bota ele como ponta, ou você joga ele como meio campista, sei lá. Porque como lateral, ele não dá, cara. Ele é muito ruim marcando. Ele não sabe marcar, não. Não, pelo amor de Deus, cara. Não, o Real Madrid foi patético hoje, porque pelo menos contra a Real Sociedade, semifinal, bate o Hendrick, Vini, Rodrigo, entendeu? O meio campo legal e a defesa. Só aquela coisa. O Real tava uma zona aquele time, tava muito exposto, igual hoje. Só que, cara, pelo menos o Real tinha volume do jogo, o Real atacava muito,
criava muito. Nesse jogo não aconteceu nada, velho. O Real da chance que ele foi para ataque, ele não converteu igual contra o Real Sociedade, ele converteu nessa chance que ele teve. Nessa aqui não, velho. Os caras estavam perdendo muito gol, velho. E é um time muito exposto, cara. Cara, sinceramente, eu como torcedor do Real Madrid, cara, eu mexeria, eu mudaria de técnico, porque o Ancelotti não tá legal, cara. Na minha visão, não sei, mas não tá legal, cara. E essa bola, velho, cara, vamos fazer uma autoavaliação nossa, mano. Qual foi o grande jogo do Real Madrid nessa temporada? Eu quero que alguém me responda. Qual que foi o grande jogo? O Real Madrid fez, caralho, jogou muita bola. Hein? Não tem. Vamos só pegar, tipo assim, caralho, Real Madrid jogou muita bola. Foi contra a Atalanta, aquela final lá da Supercopa da UEFA. Quanto tempo tem isso, cara? Tem mais de meses. Acho que tem mais de 4 meses, cara, esse jogo. Então, cara, tem muito tempo que o Real não joga bola, cara. Que o Real tem aquele... Porra, aquelas finalizações, cara, 10 finalizações do Real Madrid, 70% de bola. Não tem isso, cara. Ele ataca, várias vezes ataca, mas não tem essa superioridade que o Real sempre tem, velho, pelos seus adversários. Por isso que eu falo, cara, o Ancelotti, o Real Madrid, o Florentino, ele devia ter contratado um zagueiro e um lateral, pra você não botar o Valverde na lateral. Porque aí você bota o Valverde, aí você vai perder o equilíbrio do meio de campo e o poder ofensivo. Porque o Valverde, cara, ele é um motor, velho. Cara, ele é o motor do time, cara. Fica difícil, cara. É igual a temporada passada. O Real jogou muita bola. Por quê? Tinha o Carvajal na lateral direita, tinha o Kroos, que o Real tá precisando desse cara. E o Valverde, ele até que, tipo assim, quando ele joga ali no meio, ele tá fazendo um pouco do que o Valverde, do que o Kroos fazia, tá ligado? E também perdeu o Dani Ceballos, né? O Dani Ceballos, que tipo assim, nos últimos jogos antes da lesão, cara, ele tava muito bem, cara. Ele tava fazendo 1% do que o Kroos fazia, que era que achar aquele passe pros atacantes, converter no gol. O Vini, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, entendeu? O Dani Ceballos, ele fazia isso, só que ele machucou e o Real perdeu esse cara. E o Valverde tá na lateral direito, o Valverde também sabe fazer isso, achar aquele passe para aquele cara, converter. Então, é isso, cara. O Real devia ter trazido um lateral, devia ter trazido um lateral, cara. Porque zagueiro também. Que não dá, cara. O Lucas Vassa não dá, cara. O Lucas Vassa é, cara. Nossa, ele é ridículo demais. Não, decisão errada. Vai de qualquer jeito na marcação. Ai, mas enfim, cara, E foi isso, cara. Eu vi, cara, 2-1 pro Valência. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu fui olhar o lance e falei, Real Madrid mereceu perder. Porque jogando esse futebol aí, ia ser um pecado o Real ter ganhado esse jogo. O Real não jogou pra ganhar. Não jogou. É isso. O que vocês acham aí? Comenta sobre o que vocês acharam sobre o vídeo, sobre a minha opinião, cara. E é isso aí, tamo junto. Falou e até a próxima. É nóis. Minhas redes sociais estão na descrição, tá? Se você quiser me seguir, Instagram, Twitter e Twitch, beleza? Tamo junto.